Senhores, vamos iniciar mais uma sessão virtual do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Hoje, o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais irá empossar como novo associado efetivo o professor Dr. Francisco Javier Rios, que ocupará a cadeira número 13, cujo patrono é o Frei José de Santa Rita Durão. Participam dessa sessão e compondo esta mesa virtual o presidente, Dr. Luiz Carlos Abrita, o secretário-geral, Dr. Antônio Carlos de Albuquerque. Também presente, destacamos a presença do presidente emérito, Dr. Wagner Colombaroli. Então, com a palavra, o presidente, Dr. Luiz Carlos Abrita, para iniciar a sessão solene. Bom dia. Toma posse hoje no Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, a casa de João Pinheiro, o professor Francisco Javier Rios, para saudá-lo o brilhante secretário-geral, professor Antônio Carlos de Albuquerque. Apresento-lhes a síntese biográfica do professor Francisco Javier Rios, que nasceu em Punto Alto, Argentina. Formou-se como geólogo da Universidade Nacional de La Plata, mestrado e doutorado no Brasil, desenvolvendo pesquisas geológicas na Amazônia Oriental. Desenvolveu pós-doutorado com etapa laboratorial na Escola de Minas da França. É pesquisador titular do CDTN, CNEN, pesquisador nível 1 do CNPq, coordenador do programa de pós-graduação em Ciências das Radiações, Minerais e Materiais do CDTN, CNEN, coordenou ou participou de vários projetos de pesquisa em associação com universidades e centros de pesquisa do Brasil, Argentina, Espanha, Reino Unido, França, Alemanha e Portugal. Esses trabalhos foram desenvolvidos nas regiões de Lagoa Real, Bahia, Quadrilátero Ferrífero e Serra dos Pinhais, Minas Gerais, Serra dos Carajás e Tapajós, Pará, Rondônia, além da Patagônia e Cordilheira dos Andes, na Argentina. No âmbito da geohistória, escreveu vários capítulos de livros e textos em andamento, abordando histórica e geograficamente diferentes áreas das Minas Gerais, Bahia, Goiás e Rio de Janeiro. Seu livro Ouro do Brasil, Histórias dos Caminhos Esquecidos, é fruto desse trabalho. Quando falo em La Plata, me vem à mente um fato que demonstra por si só o valor dado pelos argentinos à cultura. Em companhia de membros de uma entidade literária de Belo Horizonte, cerca de 20 anos, estivemos naquela bela cidade e fomos recebidos com honra na Câmara dos Deputados, gentilmente cedida para a nossa reunião acadêmica. Nós, os visitantes, nos assentamos nas cadeiras destinadas aos parlamentares e ali realizamos nossas atividades. Foi um fato marcante em nossas vidas. Eu narro esse fato em homenagem ao empossando. Obrigado. O empossando, professor Dr. Francisco Javier Rios, faz a leitura do termo de compromisso como novo associado do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Bom dia a todos. Prometo cumprir os deveres de associado efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, observar seu estatuto, desempenhar funções e encargos que me forem atribuídos e promover, com dedicação, o seu engrandecimento. Leitura do termo de posse pelo secretário-geral, Dr. Antônio Carlos de Albuquerque. Antes da leitura do termo de posse, devemos declarar que o novo associado efetivo
receberá oportuna e presencialmente a medalha João Pinheiro, o distintivo de lapela do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais e o diploma de associado efetivo. Passo à leitura do termo de posse. Aos 12 dias do mês de junho de 2021, em sessão solene virtual, tomou posse como associado efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais o professor Dr. Francisco Javier Rios, eleito para ocupar a cadeira número 13, que tem como patrono o Frei José de Santa Rita Durão. O empossando prestou o compromisso dos termos estatutários perante o presidente Luiz Carlos Abrita, prometendo cumprir os deveres inerentes à investidura. Para constar, foi lavrado o competente termo de posse, que vai assinado pelo presidente e pelo secretário-geral. Belo Horizonte, 12 de junho de 2021. O secretário-geral, doutor Antônio Carlos de Albuquerque, faz agora a saudação ao novo associado do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de dizer que hoje é um dia de alegria para nós do Instituto, que estamos iniciando uma posse solene pelo meio virtual, em virtude das condições que nós estamos enfrentando, mas nem por isso ela deixa de ter o brilho que se faz necessário. Excelentíssimo senhor presidente do Instituto Histórico, doutor Luiz Carlos Abrita, familiares e amigos do empossando, meus amigos do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais presentes, caros confrades, caro amigo e confrade, doutor Francisco Javier Rios. Recebemos hoje, com prazer e honra, a pessoa do doutor Francisco Javier Rios para integrar o nosso quadro de associados efetivos. Assinou a inscrição do então candidato para os trâmites estatutários, a pessoa do coronel Adalberto Guimarães Menezes, além da minha pessoa e do doutor Iácones Batista Vargas. Desejo inicialmente reverenciar a existência da Casa de João Pinheiro para que sejamos dignos dos antepassados que a fundaram e não a deixaram nada mais justo. Logo, para compor a presente saudação, ilustrando-a por justiça, apresento breve e significativa referência sobre o pensamento de João Pinheiro, nosso primeiro presidente. Em primeiro lugar, faço referência ao livro escrito pelo nosso presidente emérito, doutor Aloysio Alberto da Cruz Gritão, João Pinheiro da Silva, líder mineiro do ideal republicano, pelo Sesc Centenário de Nascimento, atribuído em dezembro de 2010. Eis aí, então, as primeiras considerações levantadas pelo doutor Aloysio Quintão na obra citada. Em suma, por tudo que se coletou e se resumiu neste trabalho, ao ensejo do transcurso do Sesc Centenário do nascimento de João Pinheiro da Silva,
Vale acentuar que seu caráter político, idealista e empreendedor, a profundidade e o vanguardismo de sua postura de pensador formam um testemunho de eloquente presença da vida política de Minas Gerais. Da pesquisa realizada pelo Dr. Aloysio Quintão, temos por dever fixar algumas linhas do Manifesto de João Pinheiro como candidato ao Senado em 1905, dirigido ao eleitorado mineiro. A libertação do escravo trouxera, no ponto de vista econômico, séria perturbação, e sentia-se que sua substituição pelo trabalho livre não tinha sido convenientemente preparada. Parecia, pois, que a preocupação econômica deveria ser, de todas as que se agitavam, a questão capital a estudar e solver. Assim não foi. Sucederam-se os partidos sem programas da República. A conquista do poder, antes como depois, foi o ponto culminante de extremação partidária, da mais evidente desmoralização das urnas e da baixa politicagem, constituindo mesmo uma indústria a de viver do orçamento. A época que exarava esses pensamentos era, de fato, um ardido patriota. Em 16 de dezembro de 2017, recentemente, na homenagem que foi prestada a João Pinheiro, no monumento junto à casa de Afonso Pena, em belíssimo discurso no local, Consola Pino, o caro amigo e confrade, falecido recentemente, Dr. Aristóteles Ateniense, teve as seguintes palavras ao final de sua dissertação. Na concepção de João Pinheiro, a vida pública não é senão a posse do futuro pela confiança daqueles que escolhem os seus representantes, que devem conta aos eleitores, de forma que a sua conduta esteja inseparavelmente ligada aos mais vitais interesses da sociedade. Caro Dr. Francisco Javier Rios, com júbilo abrimos as nossas portas para receber a sua excepcional pessoa, agora nosso sócio efetivo, entendendo que as entidades sociais, como as pessoas, precisam permanentemente revigorar suas forças, realimentar suas potencialidades, com injeção de novos talentos, estimulando cada vez mais as realizações que justificam perante a sociedade a existência de um sodalício como este. E no momento atual, pairando sobre o céu da pátria, uma névoa originada pela virtude da virtude republicana, originada pela perda da virtude republicana das últimas décadas, neste cenário incerto, coincide o ato soleníssimo a que acabamos de assistir. Mas não há como fugir desta realidade. Espero que este acontecimento possa ser retratado como um brado de fé que anima e inflama o coração dos seus promotores e de nós todos nos destinos de nossa pátria. Meus prezados ouvintes, nosso empossando ao lado de seus méritos intelectuais, culturais e morais, também se reveste dos atributos de um espírito primoroso de natureza associativa. Senhores e senhoras, para que houvesse um começo, o homem foi criado. Quem o diz é Agostinho, africano filósofo convertido e que não deixou de ser filósofo. A criatura temporal foge ao tempo pelo pensamento.
Mais que o currículo, aí está o homem, com o seu pensamento e o brilho de suas acrisoladas virtudes. Professor Francisco Javier Rios, formado em Geologia pela Universidade Nacional de La Plata, Argentina, possui mestrado em Geoquímica e Petrologia e doutorado em Geologia e Geoquímica da Universidade do Pará, pós-doutorado na Comissão Nacional de Energia, com etapa laboratorial na École des Mines de Saint-Étienne, na França. Atualmente é pesquisador titular da Comissão Nacional de Energia Nuclear. É também professor colaborador em Geologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem experiência na área de geociências, com ênfase em metalurgia e estudos de inclusões fluidas em minerais. Missão internacional Manpower pela Agência Internacional de Energia Atômica em diferentes jazidas de urânio da Argentina. Ministrou cursos de curta duração e palestras sobre inclusões fluidas na Universidade de Paris, Universidade de La Plata, na Universidade do Pará, na Universidade de Minas Gerais, na UFOP e da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Atualmente coordena a atividade Jazidas de Urânio e Minerais Estratégicos e o Laboratório de Caracterização Mineralógica e Metalgênese, incluindo inclusões fluidas e ablação a laser, do Conselho Nacional de Energia Nuclear. Forma parte da equipe geológica do projeto RBMN, do Conselho Nacional de Energia Nuclear, implantação do Repositório Nacional de Rejeitos Radioativos. Não posso estender mais no seu currículo, em virtude do tempo que nos é necessário aqui nesta reunião virtual. Senhores e senhoras, a nossa instituição, sem embargo de suas tradições, não pode permanecer no exercício da contemplação para não se encontrar de repente no imobilismo. Graças ao trabalho do atual presidente, Dr. Luiz Carlos Abrita, ao lado dos seus valorosos diretores que formam o Conselho Diretor, com a contribuição dos demais associados, esta Casa de Cultura tem conseguido manter a tradição e o prestígio inserida no momento em uma conjuntura que exige sacrifícios especiais. Muitos foram os brilhantes consórcios que já integraram o nosso convívio e outros que ingressarão no decorrer deste ano. Recebendo o novo associado da estatura moral, intelectual e cultural de Francisco Javier Rios, estamos, ao mesmo tempo, parabenizando todo o nosso quadro de associados e ao Conselho Diretor, que aprovou mais um batalhador na luta que travamos contra a ignorância e a destruição sistemática dos nossos valores. Portanto, caro amigo e confrade Francisco Javier Rios, receba as nossas congratulações e os nossos votos de boas-vindas. Agradeço a generosa atenção de todos os presentes. Tenho dito muito obrigado.
Com a palavra agora, o nosso novo associado efetivo, o professor doutor Francisco Javier Rios. Bom dia a todos. É uma grande alegria estar aqui. Minhas cordiais saudações para o presidente do Instituto, Dr. Luiz Carlos Abrita, secretário-geral, Dr. Antônio Carlos de Albuquerque, associado efetivo, Coronel Adalberto Guimarães Menezes, pesquisador da Vila de Tiradentes. Em nome deles, deixo minha saudação afetuosa a todos os associados e membros do Instituto, da Secretaria e da Biblioteca. Deixo também minha homenagem à memória do associado Dr. Paulo Roberto Gomes Leite, quem estava a ocupar a cadeira que eu estou assumindo. Meu abraço para minha querida família da Argentina e do Brasil, amigos, colegas, para todos os que estão aqui assistindo. É um momento muito difícil pelo qual estamos passando. Por esse motivo, não poderia deixar de lembrar daqueles que nos deixaram na saudade por causa dessa pandemia e das famílias que perderam seus seres queridos. Muito bem, inicialmente eu quero manifestar que fico honrado por ter sido nomeado associado efetivo e, sinceramente, fiquei pensando sobre o que poderia falar nesses breves minutos. Penso que formar parte de um instituto histórico e geográfico supõe o intento de navegar e caminhar pela história ou pela geografia. Talvez eu venha fazendo isso desde que tenho memória. Isto. Muito bem. Meu caminho começou bem longe daqui, nas trilhas da Patagônia e dos Andes. Continuou pela Amazônia Oriental até chegar nas Minas Gerais, que tornaram-se minha casa. Aqui passei a pensar em português, com sotaque espanhol. Aqui descobri a inacreditável história e geografia de lugares escondidos nas montanhas e vales do Espinhaço, da Serra da Canastra, do Caraça, do Jequitinhonha, do Mucuri, da Mantiqueira. Eu aprendi a entender e sentir a diferença que existe entre as Minas Gerais e, ao mesmo tempo, formar parte das duas. Meu trabalho não ficou restrito às pesquisas geológicas. Na Serra do Espinhaço, tive a honra de participar como membro voluntário das atividades de dois institutos, o Brasília e o Espinhaço, em trabalhos de recuperação da memória e conhecimentos ancestrais. Esse trabalho voluntário foi uma inspiração para escrever o livro Ouro do Brasil. Mas talvez vocês estejam se perguntando por que escolhi como patrono o Frei José de Santa Rita Durão. A princípio, o dado relevante seria o fato dele ter escrito um dos maiores, se não o maior, poema épico brasileiro, o Caramuru, publicado em 1781. Mas será que é só isso? É claro que é muito mais do que isso. Eu escolhi por tudo que ele envolve, o que está implícito nas entrelinhas do seu poema épico. Escolhi o Frei Santa Rita Durão pela lição que ele nos deixa e que tentarei explicar. Próximo. Bom, para entendermos o que estou a dizer, temos que voltar no tempo quase ao momento exato em que a capitania de Minas Gerais era criada. Frei Santa Rita Durão nasceu em 1718 em Cata Preta, o arraial de Nossa Senhora de Nazaré do Inficionado. Cata Preta não foi somente mais um lugar perdido nas Minas Gerais. A Cata Preta é um monumento esquecido, que foi o primórdio das Minas Gerais, e aguardando ser resgatado do esquecimento. Não tenho dúvidas que a Cata Preta seja um dos grandes desafios das Minas Gerais do ponto de vista histórico, geográfico, geológico e humano. Vejam bem na foto, vejam o mapa, me acompanhem nas palavras para entendermos juntos o que foi aquilo. Nessa imagem que eu peguei emprestada do Google Earth, temos uma vista atual de Santa Rita Durão. Ao fundo nós vemos a Serra do Caraça e peço para prestar atenção nos dois vales que aparecem
À direita está o vale do rio Piracicaba. À esquerda temos um outro vale, bem mais largo, que não tem um rio no seu interior. É um fato curioso. Não se trata de um vale de rio, é um tipo de bacia que os geólogos denominam graben, associado a uma enorme falha, conhecida como falha d'água quente. Esse vale foi totalmente avaliado, ampliado artificialmente, e não foi com tratores. É aí que estava a imensa mina da Cata Preta. Geologicamente, é o mais parecido que temos com a famosa Serra Pelada, aquele enorme garimpo da Amazônia. As primeiras referências sobre a Cata Preta as encontrei pesquisando na biblioteca do Santuário do Caraça. Visitei a Cata Preta pela primeira vez a convite do professor Alexandre Cabral, que desenvolveu o trabalho geológico mais atualizado da Jacida. Posteriormente, o geohistoriador Marco Aurélio da Costa, que é um grande especialista em história da mineração do Brasil, forneceu-me informações inéditas de relatórios antigos da área. Ainda assim, eu precisei voltar outras 2 vezes para caminhar o lugar, observar e tentar perceber o que foi aquilo. Imaginemos o que deve ter sido remover todo esse material naquela época, as centenas de escravos que devem ter trabalhado naquele lugar por décadas em condições desumanas. Pois muito bem, o Frei Santa Rita Durão nasceu nesse exato lugar onde estava a acontecer o auge, o pico da maior corrida ao ouro de todos os tempos. Certamente, esse fato o marcou para o resto da vida. Próximo. A Cata Preta deve ter sido, provavelmente, a primeira das grandes minas do Brasil. Pelas características geológicas, nos primeiros anos, deve ter produzido muito ouro, que provavelmente não passou pelo crivo da fiscalização portuguesa. Isso não é novidade, já que, pelos nossos cálculos, das 1.200 toneladas de ouro produzidas no século XVIII, somente 15% chegaram em Lisboa, em conceito de química. Mas vamos prestar atenção em um detalhe-chave. A Cata Preta foi descoberta e explorada pelo sargento-mor Salvador de Faria Albernaz. Ele também descobriu as lavras auríferas de Gavira e provavelmente era parente daqueles famosos cartógrafos portugueses. A história de Albernaz é imperdível. Ele pesquisava as propriedades curativas das plantas, cuidava da saúde dos necessitados, principalmente dos doentes de varíola. Porém, suas lavras despertavam a cobiça de inúmeros forasteiros. Tentaram, sem sucesso, durante anos, tirar-lhe as lavras. Até que um clérigo minerador, naquela época os padres mineradores eram frequentes, encontrou uma via infalível e deu o golpe de graça, o denunciou perante a Inquisição. Albernaz foi preso pelo Santo Ofício, obviamente de forma injustificada, e levado ao Rio. Na cadeia, dedicou-se a curar os doentes de varíola, que era a pandemia daquela época. Lembremos, para ter noção da situação, que a vacina da varíola ainda iria demorar 60 anos para ser descoberta. Albernaz foi um caso raro para alguém acusado pela Inquisição. Ele não foi condenado, nem levado para Lisboa, nem queimado na fogueira. Ele foi inocentado. Porém, perdeu as lavras, pegou varíola e faleceu pobre e esquecido. Albernaz foi definido como o mais nobre e filantrópico dos fundadores das Minas Gerais. Foi o escritor Diogo de Vasconcelos que escreveu essas palavras. E, certamente, o Frei Santa Rita Durão, tendo nascido naquele lugar, na Cata Preta, deve ter escutado em primeira mão as histórias do Albernaz. Temos aqui na foto a lenda do Vale da Jacida, de Cata Preta, da antiga Jacida, uma pepita de ouro extraída de Cata Preta, que mostra, né, a qualidade do ouro, ouro inficcionado, ou seja, o ouro misturado com outros elementos,
que eram colhidas naquele lugar. Próximo slide. Bom, agora sim, podemos falar da obra do Grande Frei. Eu confesso que precisei ler mais de uma vez o Caramuru, principalmente para entender aquilo que está nas entrelinhas. Vejam bem, o Frei modelou um herói, o Caramuru, provavelmente costurado com traços de um herói verdadeiro, que deve ter sido o sargento-mor Salvador Albernaz. É curioso observar que o personagem Caramuru possui, no seu caráter destemido, de forma idealizada, a essência da nobreza de espírito, a solidariedade, o desapego, a coragem e a esperança, ainda quando tudo parece perdido. A terra que desvendou Caramuru era o Brasil. Na obra épica, o Caramuru atravessa o Brasil numa viagem inimaginável, ao coração do sertão, até a Virgem da Lapa. Assim, o Frei Santa Rita Durão resgata nas entrelinhas a expedição esquecida dos espanhóis Espinosa e Espirigueta, que considero ser ponto-chave para entender a proto-história do sertão, portanto, do Brasil interior. Vejam que na Caverna da Lapa, o Caramuru vê a Virgem, a identifica como mãe do Tupá, e o Frei Santa Rita Durão coloca uma frase que ele deve ter resgatado da sua infância na Cata Preta. Abre aspas. Ouro e prata, que a inveja não lhe atiça. Nação feliz que ignora o que é cobiça. Um recado claro, implícito do que foi a Cata Preta. Considero que o Caramuru é uma página aberta para reminiscências do Brasil. Ao longo do poema, o Frei demonstra uma inegável influência jesuíta nos seus escritos. Lembremos que os jesuítas haviam sido expulsos do reino, estamos falando do segundo quartel do século XVIII, e que certamente ele utilizou como referência esses textos que alguns deles estavam proibidos, principalmente aquele livro do Padre Antônio, Cultura e Opulência do Brasil. Da leitura do Caramuru, acredito que o Frei Santa Rita Durão comungava da linha do Padre Vieira. Por exemplo, o mito do Quinto Império, aquele abordado nos escritos do Padre Vieira e que aparece no final dos Lusíadas e Camões. Esse mito aparece veladamente no Caramuru. Ainda sobre o poema, Caramuru, temos outro detalhe-chave. O livro, assim que publicado em Lisboa, foi quase ignorado naquele Portugal setecentista. Quase todos os historiadores, por não dizer todos, afirmam que o Frei não teve o reconhecimento que esperava pela fantástica obra. E aqui começa a lenda. Supõe-se que isso deve ter-lhe provocado uma forte decepção e o levou a queimar suas outras obras ainda não publicadas. Eu acho que foi assim, pois é difícil imaginar que um escritor desse porte não tivesse elaborado alguma outra obra. E se tudo isso for verdade, fica evidente que o Frei esqueceu o princípio eremita. Ele era um eremita, né? Então ele esqueceu o princípio eremita de praticar o desapego, ou até o capítulo bíblico de Eclesiastes, onde Coelete, o filho do rei Davi, diz com resignação, tudo é vaidade. Enfim, é um aprendizado que fica da experiência de vida do Frei. E o interessante é que a resposta para os dilemas daquele eremita estão, de certa forma, nas entrelinhas do magnífico poema que ele mesmo escreveu. Concluindo, trata-se de um livro notável, um poema que descreve o Brasil, e eu interpreto como sendo escrito principalmente para brasileiros de todas as épocas. E vejam que foi escrito e publicado em Portugal por um dos primeiros mineiros nascidos na capitania e que nunca retornou à sua terra. De fato, foi desterrado 2 vezes. Desterrado de Portugal pela inimizade que ele teve com os adeptos do Marquês do Pombal, e pior ainda, autodesterrado da sua própria terra brasileira por algum motivo misterioso que podemos supor. O Frei nunca voltou ao Brasil. Penso que ele costurou uma versão idealizada da sua terra
e nunca retornou para fazer as pazes com o Brasil real do seu tempo, e talvez as pazes consigo mesmo. Próximo slide, por favor. Senhoras e senhores, para fechar, eu gostaria de dizer que o espírito de construir a geohistória passa pela caminhada. Significa pesquisar nos registros bibliográficos e partir para caminhar os lugares onde a história aconteceu. Não imagino um caminho que não utilize como referências a geografia e a sua história, principalmente aquela que fica nas entrelinhas e que deve ser navegada, redescoberta e literalmente caminhada. Nessa linha, tentei refazer ou reconstruir, sempre que possível, parte dos caminhos das bandeiras que desbravaram o sertão mineiro. Algumas eu fiz acompanhado da minha esposa, Ivana, que teve a paciência de entrar no mato, pegar poeira, subir montanhas, onde era necessário olhar, imaginar, refletir e voltar no tempo. Dessa forma, consegui perceber o que significou ser um bandeirante, como pensavam, como andavam, como agiam, como sobreviviam. Próximo. Interessante dizer que dessa forma foi possível identificar aos poucos a existência de retalhos de um mapa das Minas, uma espécie de código do ouro, do qual participaram portugueses, espanhóis, até ordens do Vaticano, com um tinte sebastianista implícito. Foi construído de geração em geração ao longo de 150 anos, antes do descobrimento oficial do ouro em 1697. Eu não tenho dúvidas, antes do descobrimento oficial do ouro, os bandeirantes paulistas sabiam muito bem onde estava o ouro do Sabarabussu. Próximo. Enfim, meu desejo como membro do Instituto é poder contribuir com algum grãozinho de areia na recuperação da memória primitiva do sertão do Brasil, porque, do meu ponto de vista, no resgate da memória primitiva está a chave para resolver o dilema do que fomos e o que nos tornamos. Muito obrigado pela vossa atenção. Tenham todos um bom dia. Com a palavra, o presidente do Instituto Histórico, Dr. Luiz Carlos Abrita, para o encerramento desta sessão solene. Senhoras e senhores, agradeço a presença de familiares e convidados dessa sessão solene. E, em nome dos associados, eu quero homenagear aí o Dr. Wagner Colombaroli, presidente emérito, representando todo o nosso Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. O Instituto, a par de suas atividades em Belo Horizonte, tem participado de eventos no interior, em outros estados e até internacionalmente, com brilho invulgar dos associados. O professor Francisco Javier Rios elevará ainda mais, tenho certeza absoluta, o nome do nosso Silogeu aos altiplanos da sabedoria. Disse João Pinheiro, somos operários efêmeros a serviço permanente da pátria. E eu posso dizer que nós, do Instituto Histórico, somos operários efêmeros a serviço permanente dessa instituição que é o mais de secular, que é o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença de todos. Está encerrada a sessão. Obrigado.